Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Ramon Henrique, sejam muito bem-vindos ao meu canal e vamos hoje à correção de mais uma prova de concurso público na área elétrica. Hoje nós vamos corrigir a prova de engenheiro eletricista para a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, ok? Então, bora lá corrigir essa prova específica, tá? Lembrando a todos que aqui no nosso canal nós corrigimos apenas a parte específica. Os outros conteúdos, né, português, direito e afins, né, aí é com outros professores experts no assunto. Aqui nós vamos com a parte específica da parte de engenharia elétrica. Então, na prova da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, a parte específica, né, a prova de conhecimento específico, começa lá na questão 31. No entanto, né, apesar de constar aqui como conhecimento específico, a questão 31 e a questão 32 é sobre a lei de licitação, nova lei de licitação pública, né, lei 14.133. Nós vamos pular essas duas questões aqui, porque o nosso foco aqui é a área elétrica, é a área eletroeletrônica, ok? Então, encontramos aqui, né, como primeira questão específica da área eletroeletrônica, a questão de número 33. E a questão de número 33 diz o seguinte: independente do esquema de aterramento de uma instalação elétrica predial, é obrigatória a instalação de dispositivo diferencial residual, famoso DR, de alta sensibilidade para proteção complementar contra contatos diretos nos circuitos, né? Aí vamos lá, letra A, agrupados em quantidade superior a 4 em eletrodutos metálicos. Letra B, de tomadas de corrente situadas em áreas com líquidos inflamáveis. Letra C, de tomadas destinadas a alimentar refrigeradores e congeladores. Letra D, que sirvam de pontos em dependências internas molhadas, né? Então vamos lá, gente. Esta questão aqui, né, você vai encontrar a resposta, né, no item 5.1.3.2.2 da NBR 5410, tá? É claro que você não vai ter a norma, né, lá no seu durante a sua prova, mas aqui, ó, coloquei aqui este ponto da norma aqui ao lado para você ver, tá? Vou até colocar um zoom aqui, ó, para vocês verem. Casos em que o uso do dispositivo diferencial residual de alta sensibilidade com proteção adicional é obrigatório. Tá aqui os casos A, B, C, D e E, tá bom? No caso, nós vamos ter como gabarito a alternativa D, né, que sirvam de pontos em dependências internas molhadas, ok? O que acontece, gente? Por que é a letra D, tá? Letra D aqui. Por que é a letra D? Veja só aqui. Letra A, agrupados em quantidade superior a 4. Não fala nada aqui na norma, não tem nada disso, ok? De tomadas de corrente situadas em áreas com líquidos inflamáveis. Também não fala nada aqui. A letra C veio para te confundir, tá? De tomadas destinadas a alimentar refrigeradores e congeladores. Isso aí é para te confundir, porque tem a parte aqui da norma que diz que os circuitos que em locais de habitação sirvam de ponto de utilização situados em cozinhas, copa-cozinhas, lavanderias, áreas de serviços, etc. Então, o que acontece? Esses dois equipamentos que eles colocaram aí, refrigeradores e congeladores, são equipamentos que, em geral, estão em cozinhas, né? Mas isso não está descrito na norma. E as nossas provas, gente, a gente tem que colocar aquilo de acordo com o que está escrito na norma. Então, essa letra C está aí para te confundir, tá? A FUMARC gosta de fazer isso. Lembrando que essa prova da Assembleia Legislativa de Minas Gerais é da banca FUMARC. Então, faltou apenas a letra D, tá? A letra D diz aí, ó, que sirvam de pontos em dependências internas molhadas, e você vê que tem isso descrito direitinho aqui, ó, tá? Demais dependências internas molhadas em uso normal ou sujeita a lavagens, tá bom? A linha D aí da norma. Então, né, questão 33, a alternativa correta aí é a letra D de dado, tá? Que sirvam de pontos em dependências internas molhadas. Gente, questão normativa assim, isso aqui nem cabe recurso, muita gente entra com recurso, acaba não conseguindo, mas por quê?
porque as questões de norma desse jeito, as alternativas corretas têm que ser aquelas alternativas que estão conforme consta na norma. Então a letra C está aí para te confundir, ok? Mas a alternativa correta é a letra D da questão 33, beleza? Então bora lá para a próxima questão, questão 34. O dimensionamento de condutores em instalações elétricas prediais pode ser realizado pelo critério da queda de tensão. Considerando esse método, no caso de uma instalação elétrica alimentada diretamente em rede de baixa tensão em 120 volts, o valor da queda de tensão máxima permitida entre o quadro de medição e o ponto de utilização, né, seja iluminação tomadas, é a questão de você fazer uma continha bem simples, tá aqui, letra A 3.6 volts, letra B 6 volts, letra C 8.4 volts ou letra D 12 volts. Aí você tem que lembrar, gente, qual que é a queda de tensão máxima admitida. E lá no item 6.2.7, tá? Diz que em qualquer ponto de utilização da instalação, a queda de tensão verificada não deve ser superior, vou até colocar um zoom aqui para vocês, ó, não deve ser superior aos seguintes valores. 7% calculado a partir do terminal secundário do trafo, aí ele não falou de trafo aí na nossa questão, falou do ponto de medição. 7% calculado a partir dos terminais secundários do transformador, também não falou. 5% calculado a partir do ponto de entrega, nos demais casos de ponto de entrega com fornecimento em tensão secundária de distribuição, este é o nosso caso. E por último, 7% calculado a partir dos terminais de saída do gerador. Não é o nosso caso, que também não especifica gerador aí, tá? Veja que ele fala, né, a queda de tensão máxima permitida entre o quadro de medição e o ponto de utilização, tá? O quadro de medição, em geral, ele está junto ao ponto de entrega, o famoso padrão de entrada quando você está trabalhando, né, em circuito alimentado, né, diretamente na rede de baixa tensão. Então é este o nosso caso aqui, tá? Então o caso que nós calculamos aqui é esse aqui, a queda de tensão máxima de 5%, né? Ele informou aqui que a tensão de utilização, né, a tensão de fornecimento aí é 120 volts, então nós vamos calcular 5% de 120 volts e vamos encontrar aí 6 volts, ok? Então a alternativa correta aí, letra B de bola, 6 volts, 5% da tensão de alimentação aí, que é 120 volts. Beleza? Então bora para a próxima questão aí, que é a questão 35, tá bom? Considere um motor trifásico de 3.680 watts em triângulo, fator de potência de 0,8 e o rendimento de 90%, alimentado com uma tensão de linha de 220 volts. Para dimensionamento dos condutores de alimentação deste motor, a corrente nominal em cada fase será de aproximadamente, tá? Aqui, gente, é uma pegadinha, ok? Isso daqui é pegadinha. Tá vendo que ele tá falando aqui, ó, em triângulo? Este triângulo aqui, gente, não serve para nada, porque a gente vai estar sempre preocupado aqui com o quê? Com a corrente na linha. Tá bom? A corrente aqui, ó, é em cada fase, só que em cada fase, não na fase do motor, tá? Em cada fase de alimentação, ok? Então veja só, gente, que a gente está calculando aqui os 3 condutores que estão alimentando o meu motor. Então pouco interessa se esse motor está fechado em estrela ou em triângulo. A gente tem que calcular a corrente sempre de linha. E para calcular a corrente de linha, isso para a gente pouco importa, se a gente já tem os dados aí de potência, de rendimento e de fator de potência, ok? Então, vejamos então, né? A gente sabe que a corrente de linha, né, é dada por esta equação que está aí na nossa tela, né? A potência dividido por raiz de 3, é um circuito trifásico, né? Veja aí, ó, é um motor trifásico, né? A potência em watts dividido por raiz de 3, que multiplica a tensão de linha 220 volts, o rendimento ele falou que 90%, e o fator de potência, que é 0,8, ok? Sendo assim, então, vamos substituir os valores, a potência 3.680 watts, isso dividido por raiz de 3, multiplicado por 220, multiplicado por 0,9, né, 90% 0,9,
e o fator de potência 0,8. Fazendo essas continhas aqui, você vai encontrar 13,4 amperes. E aí, gente, vocês fiquem espertos, tá? Porque a corrente que você dimensiona aqui é a corrente que está alimentando o seu motor. Não é a corrente que está passando na bobina do seu motor, não. Tá? Como o seu motor está fechado em triângulo, muita gente pega esse 13,4 aqui e faz o que? Divide ele por raiz de 3, achando que é a corrente na bobina do motor. Tá? Lembrando que, deixa eu pegar uma caneta aqui para mostrar para vocês, né? Você tem lá 3 fases, né? Isso está aqui, ó, alimentando o seu motor. Então, gente, se você tem aqui, ó, o fechamento em triângulo, a corrente que você está dimensionando é essa corrente aqui, ó. É a corrente de linha. Não é a corrente, deixa eu colocar aqui de cor vermelha. Não é a nossa corrente aqui, ó, na fase do motor não, tá, gente? Então não tem que dividir isso por raiz de 3. Se você pegar esse aqui, esse 3,4 e dividir ele por raiz de 3, você vai achar o 8 aqui, vai marcar a letra A, feliz da vida, mas enganado, ok? Vai cometer o equívoco feliz. Beleza? Então não é o caso deste exercício, tá? Dessa questão aqui, que é a alimentação do motor. Então é a corrente de linha do sistema. Beleza? Então a resposta correta aí, alternativa C, né? 13,4 amperes. Beleza? Então vamos para a próxima questão. A próxima questão é a questão de número 36, né? Então vamos lá, questão de número 36. Nos sistemas atuais de aterramento das instalações elétricas prediais, recomenda-se a integração de seus subsistemas, tais como aterramento de estruturas metálicas ou aterramento de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. Beleza. Essa integração tende a beneficiar o funcionamento do sistema, exceto no que se refere ao exceto aqui, gente, ó. Exceto no que se refere, vamos ver aqui. Letra A, a equipotencialização de massas metálicas. Isso aí é beleza. Tende a beneficiar o nosso funcionamento, sim. Ok? Letra B, a redução da resistência de aterramento da instalação em função da maior área da malha. Corretíssimo também. Ok? A unificação das referências de terra. Ótimo, a equipotencialização busca justamente para isso, né? Letra D, ao aumento na incidência da tensão de falta. Não, gente, o aumento não, a redução, né, na incidência da tensão de falta. Veja que essa, igual está escrito aqui, essa integração tende a beneficiar o funcionamento do sistema. Então, aumentar a incidência de tensão de falta, gente, não é beneficiar o funcionamento do sistema. Muito pelo contrário. Okay? O aumento nessa incidência de tensão de falta, né, vem fazer o quê? Vai prejudicar o funcionamento aí do nosso sistema. Beleza? Então, questão número 36, alternativa correta, letra D. Questão de número 37, ok? Mais uma questão de norma aí, né? Conforme a ABNT NBR 5410, nas instalações elétricas alimentadas por transformador próprio, o esquema de aterramento adotado será: letra A, apenas o esquema TN, caso a instalação elétrica atenda a um prédio comercial ou instituição de porte. Letra B, apenas os esquemas TN e T. Letra C, qualquer esquema. Ou letra D, somente o esquema TT. Alternativa correta aqui, gente, letra C de casa, qualquer esquema, né? Lembre, como ele não trouxe nenhum dado adicional aqui que venha limitar as nossas condicionantes, né? E ele tem transformador próprio, todos os casos previstos ali na norma vão ser casos permitidos para você realizar a sua instalação. Se ele viesse com alguma outra informação adicional, aí talvez você faria o quê? Faria a separação, né, de qual é o melhor esquema, de acordo com as limitações que você tem da sua instalação.
Aqui ele não trouxe limitação nenhuma, só falou que a instalação é alimentada por transformador próprio. Então, qualquer esquema de aterramento é permitido, de acordo com a NBR 5410. Sem maiores informações, você não pode colocar nenhuma outra restrição aqui não, tá bom? Então vamos para a próxima. Questão 38. De acordo com as afirmativas abaixo, referente à lâmpada LED, aí tem 3 afirmativas aqui, ó, 1, 2 e 3, ele pergunta: é correto afirmar apenas o que se afirma? É correto apenas o que se afirma em? Então vamos lá. Afirmativa 1. As lâmpadas LED tubulares não emitem radiação ultravioleta. Está corretíssimo. Beleza? Corretíssimo. Alternativa, a afirmação 2 aí. As lâmpadas de LED tubulares representam alto impacto ambiental se comparadas às lâmpadas tubulares fluorescentes. Isso aqui está completamente equivocado. Tá? Exatamente o contrário. As tubulares fluorescentes que apresentam alto impacto ambiental. Né? Tem uma vida útil menor, sem contar os próprios componentes que tem nas fluorescentes. Um punhado de outras questões aqui está completamente equivocada. Aqui a comparação que a LED tem um alto impacto ambiental em relação ao fluorescente. Negativo. Tá bom? Afirmação 3. As lâmpadas de LED compactas possuem vida útil menor que as lâmpadas fluorescentes. Também completamente equivocado. Vida útil das lâmpadas LED são maiores, dura muito mais do que as lâmpadas fluorescentes, tá? Então, 1 está correta, 2 incorreta, 3 incorreta. Ele pergunta o que está correto apenas, então, letra A, né? Apenas o que se afirma, né, em 1. A 2 e a 3 estão incorretas. Ok? Então, bora para a próxima questão aí, que é a questão 39, questão de NR10, mais uma questão normativa aí, tá? NR10 cada vez mais vem caindo nas provas, ok? Então vamos lá, questão 39 aí, gente. De acordo com a norma regulamentadora NR10, as intervenções em instalações elétricas, tais como manutenção, inspeção, ampliação ou reparo, devem atender aos seguintes critérios, exceto, tá? Então a gente vai procurar o critério que completamente equivocado aqui. Então vamos lá, letra A. A intervenção em instalações elétricas energizadas em alta tensão, dentro dos limites estabelecidos como zona de risco, somente pode ser realizada mediante ativação dos conjuntos e dispositivos de religamento automático do circuito, sistema e equipamento. Gente, isso aqui não pode de jeito nenhum. Já achamos a nossa resposta correta já. Religamento automático. Não pode ter religamento automático quando você está dando manutenção em sistemas elétricos, principalmente em redes de alta tensão. Ok? Religar automaticamente, olha o risco que você está expondo o seu trabalhador. E a gente está falando aqui de uma norma de segurança, NR10. Então aqui, gente, de cara, alternativa letra A. Tá? Vamos ver as outras alternativas, tá? As outras alíneas. Letra B. Em todas as intervenções em instalações elétricas devem ser adotadas medidas preventivas de controle de risco elétrico e outros riscos adicionais, mediante técnicas de análise de risco, de forma a garantir a segurança e a saúde no trabalho. Certíssimo. Letra C. Os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem ser submetidos a exames de saúde compatível com as atividades a serem desenvolvidas, realizadas em conformidade com a NR7, registrado no seu prontuário médico. Correto também. Algumas atividades em instalações elétricas, às vezes necessita também trabalho em altura, outras condicionantes, mas está corretíssimo aqui. Última alternativa aí, os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem possuir treinamento específico sobre os riscos decorrentes do emprego de energia elétrica e as principais medidas de prevenção de acidentes em instalações elétricas. Corretíssimo também, tá? Então a questão 39 aqui, a letra A, tá? Não pode haver dispositivo de religamento automático aí nas intervenções em redes energizadas, beleza? Próxima questão aí, ó, questão 40, tá? Questão 40 diz: um motor de corrente contínua de 36,5 kW, tensão de alimentação de 220 volts,
possui uma resistência de armadura de 0,05 ohms e uma corrente a plena carga menor que 200 amperes. Para reduzir a corrente de partida deste motor, foi empregada uma resistência de partida em série com a armadura. Então, nós vamos colocar uma resistência em série com essa resistência de 0,05 aqui, que é a resistência de armadura do seu motor de corrente contínua, né? Então, ele pergunta aqui, ó, qual deve ser o valor dessa resistência para que tenhamos uma corrente de partida de 550 amperes? Letra A, 0,350, letra B, 0,400, letra C, 1,100 ou letra D, 1,325. Então vamos lá, né, gente? O que que essa questão nos traz aqui, tá? Coloquei o enunciado aqui para vocês, né? A gente sabe que a corrente, né, de acordo com a lei de Ohm, tensão dividido pela resistência. E a gente sabe que agora a tensão da armadura aqui, a tensão aplicada no nosso motor é de 220 volts, né? Vou marcar aqui para vocês, ó. 220 volts. E a resistência de armadura está aqui, ó, 0,05. Só que nós vamos colocar uma resistência em série com esse 0,05 ohms aqui. Então, a nossa resistência total vai ser o quê? R mais 0,05. Isso tudo, né, o resultado dessa divisão deve dar o quê? Os 550 amperes, que é a corrente de partida requerida e desejada aí do nosso sistema, ok? Então, vamos realizar essa conta aqui, ó, e encontrar o nosso R, 220, que é a tensão, dividido pela resistência total, que é a resistência que nós queremos calcular, mais 0,05 é igual a 550. Gente, não ache que só porque esse 0,05 é um valor muito pequeno que deve ser desconsiderado, tá? Não. Isso é completamente equivocado você fazer isso. Inclusive, você fazer isso, vai ter uma das alternativas aqui que vai ser essa resposta para você errar feliz, tá? Então, fiquem espertos, ok? Então, vamos resolver essa continha aqui. O que eu vou fazer? Vou passar o denominador aqui, ó, R mais 0,05 para o lado de lá multiplicando, e esse 550 eu vou passar para cá dividindo, né? Então, vou ter que 220 dividido por 550 vai ser igual a R mais 0,05. Vou simplificar isso aqui, ó. Ambos os casos aqui eu posso dividir por 110. 220 por 110 é divisível por 110, 550 também é divisível por 110. Então, vai sobrar aí 2 quintos, né? 2 quintos é igual a R mais 0,05, ok? Então, o que eu vou fazer aí? Ó? Vou isolar o meu R. Então, eu vou ter que R vai ser 2 quintos, esse 0,05, tá? Somando aqui, ele passa para o lado de lá subtraindo. Então, meu R vai ser o quê? 2 quintos menos 0,05. 2 quintos é 0,4. Então, 0,4 menos 0,05, né? O resultado dessa divisão aí dá 0,35 ohms. 0,35 ohms aí, o que nos dá a letra A como alternativa, né? 0,350, 0,35, exatamente a mesma coisa. Então, questão 40 aí, né? Nós temos como alternativa a letra A, beleza? Então, vamos para a próxima questão aí, que é a questão 41. Questão 41 diz, né? Segundo a norma de distribuição ND 5.3 da CEMIG, é necessário utilizar relés com as funções 50 e 51, fase neutro, nos alimentadores de média tensão. Sistema de proteção aí, né, gente? Esses relés desempenham a seguinte função: atuação no religamento do disjuntor geral? Não. Controle direcional de potência? Também não. Proteção contra sobrecorrente? Certíssimo, letra C aí, a nossa alternativa correta. Proteção contra sobretensão e subtensão? Não. Os relés de função 50 e 51, gente, são relés de proteção contra sobrecorrente, né? Um contra sobrecorrente temporizada e outro imediata, tá? Uma geralmente para sobrecarga, outra para curto circuito, tá bom? Então, temos aí os relés 50 e 51, ambos para proteção de sobrecorrente, seja ela imediata ou temporizada. Cada um aí tem a sua função, beleza? Então, questão 41 aí, alternativa correta, letra C. Questão
42, também sobre sistemas elétricos de potência e tá falando agora sobre os ligadores. Questão 42 diz o seguinte: os ligadores vêm substituindo os disjuntores instalados nas subestações para a proteção dos alimentadores de distribuição. Dentre as diversas características dos religadores, podemos citar, tem três afirmações aí, né? E aí ele vai perguntar dessas afirmações aí, ó, quais são corretas, tá? Então, primeira, possui unidades de proteção digitais para proteção fase e terra. Ok, evolução aí do sistema de proteção e medição, ok? Então tá correto. Afirmativa 2. São disponibilizados quanto ao meio extintor de arco em religadores a óleo, a vácuo e a SF6. Correto também. Ok? Afirmativa 3. Reduzem consideravelmente o tempo de falta de energia nas ocorrências em redes de distribuição quando comparados aos disjuntores. Sim, o religador ele vem justamente para isso, com um defeito momentâneo, né? Às vezes uma queda de ar, uma pequena aproximação dos condutores, algo do tipo assim, coisa simples, ele religa sem precisar, automaticamente, sem precisar da intervenção humana, de um comando ao disjuntor para ele fechar novamente. Então, gente, as três alternativas aqui estão corretas. Ele pergunta, é correto que se afirma? Então é correto que se afirma nas três. Letra D de dada aqui, ó, alternativa 1, 2 e 3 está correto, beleza? 1, 2 e 3 está correto. Questão 43. Questão 43 está falando sobre geração distribuída, né? No sistema de geração distribuídas, utilizando painéis fotovoltaicos, o que significa anti-ilhamento, né? Anti-ilhamento, geralmente é uma característica dos inversores, né? Do dispositivo inversor, que está aí fazendo a interface, né? Do seu sistema de geração distribuída, do seu sistema fotovoltaico com a rede elétrica, tá? Então, letra A, conjunto de ações realizadas pelos relés de proteção de sub-sobrefrequência, desbalanço de tensão, sobrecorrente direcional, restrição de tensão para garantir a conexão da central geradora à rede de distribuição local. Não, tá? Não é isso que se chama função anti-ilhamento. Letra B, mecanismo de proteção que garante a desconexão física entre a rede de distribuição e as instalações elétricas internas da unidade de consumidora durante interrupção de fornecimento. É isso, corretíssimo, tá, gente? Corretíssimo aqui a letra B, ok? Veja só, anti-ilhamento. O que é anti-ilhamento? Para não deixar seu sistema ilhado. Então, o que acontece, gente? Quando há uma falta de energia, interrupção de fornecimento na distribuidora, o seu sistema ele é desconectado também. Porque se isso acontecer durante o dia, o seu painel fotovoltaico vai continuar recebendo radiação solar, né? Vai continuar incidindo sobre ele ali, então ele vai continuar fazendo a conversão de energia, né? Então, o seu inversor, ele tem um dispositivo para fazer o quê? Para parar a interrupção, para interromper essa conversão e essa injeção de energia na rede. Por quê? Porque se há uma falta de energia, há alguma coisa. Ou há um defeito na rede elétrica, ou então pode haver, por exemplo, uma interrupção por manutenção. Imagina lá, tem um eletricista dando manutenção na sua rede elétrica, então não pode nada estar o quê? Injetando energia elétrica nesse sistema, justamente para garantir a segurança do operador. Tá? Então isso que é o sistema anti-ilhamento. Letra B aí, tá bom? Letra C, sistema de mecanismos seccionadores visíveis e acessíveis. Não. Okay? Que a distribuidora usa para garantir a conexão da central geradora durante manutenção em seu sistema, para microgeradores e mini geradores com potência até 5 kW. Né? Essa potência aí está equivocada, e esse sistema de mecanismo ele não é visível, muito menos acessível. Tá? Ele fica interno ao seu inversor. Letra D, sistema eletroeletrônico realiza o sincronismo com a frequência da rede e produz uma saída capaz de operar na lógica de atuação do elemento de interrupção, de maneira que somente ocorra a conexão com a rede após o sincronismo ter sido atingido. Isso aí é quase que a definição da PLL, né? Para garantir o sincronismo, que está na mesma frequência, que está em fase, que está nas mesmas condições de tensão do seu sistema. Então não é isso aqui. Então, alternativa correta, letra B de bola. Ok? Bora para a próxima questão, questão 44. Questão 44 diz:
qual desses aqui é o método indicado para projeto de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas em construções com grande área horizontal, telhados horizontais inclinados sem curvatura e proteção de superfícies laterais planas contra descargas atmosféricas laterais. Qual que é este método, né, gente? É o método da letra D, a gaiola de Faraday, tá? O método do ângulo de proteção, né, ele não é indicado para construções em grandes áreas horizontais, né, até porque você vai precisar de um grande número de captores e, é claro, ele também não traz a proteção de superfícies laterais, tá bom? Método eletrogeométrico e esfera rolante, gente, esses dois métodos são a mesma coisa, tá? É o mesmo nome para o mesmo método, tanto esfera rolante quanto eletrogeométrico. É o mesmo nome para o mesmo método, mas também não tem a garantia da proteção de superfície lateral. Então, gaiola de Faraday, né, gente? É o método mais indicado aqui para essas características. Grande área horizontal, você fazia o método que a gente chama da gaiola mesmo. É o mais prático aqui, ok? Então vamos lá, questão 45. Antes da gente realizar essa questão 45, né, eu já peço aqui para você, já está aqui neste vídeo há tanto tempo, né, então já clica no botão de curtir, você já se inscreveu no canal? Se inscreva aí, ajuda aí o professor a produzir mais vídeos desse tipo aí para vocês, beleza? Então vamos lá, gente, questão 45 aqui dessa prova, né? Questão 45 foi anulada, tá? Ela diz, conforme a ABNT 5410, são considerados condutores de equipotencialização os seguintes elementos. Mas dica aqui, gente, esse tipo de questão sempre cai na prova. E é bom você guardar o que para responder questões desse tipo? Algumas palavras diferentes que tem na norma. Por quê? Porque a questão, para ela ser considerada correta, ela tem que estar igualzinho ao que está escrito na norma lá. E 5410, 5419 cai à torta e direito nas provas, tá? Prova de engenharia elétrica, prova da área elétrica vai cair 5410, vai cair 5419. Eu vou pular essa questão aqui porque ela foi anulada, então não há resposta correta aqui. Aqui a questão se embananou por causa das notas que tem lá na norma, tá? Então tem algumas notas que permitem uma parte, que permitem outra parte, então isso aí se complica, né? Principalmente quando diz aqui sobre partes metálicas flexíveis aqui, beleza? Então, ó, questão 46. Questão 46 diz: o diagrama Ladder mostrado na figura é utilizado para programação de controladores programáveis, famosos CLPs, né? Ou PLCs. No diagrama, onde 0 representa uma entrada e Q0 uma saída, qual a tarefa realizada por I0 quando acionada pela primeira vez? Contador. Ela está fazendo contador? Não. Não está contando nada, né? Detecção de borda? Também não. Intertravamento? Sim. Por quê? Porque quando você acionar essa entrada, veja que isso está com lógica direta, né? Não é a lógica reversa. Quando você acionar a entrada I0, vai habilitar a saída Q0, que por sua vez vai habilitar essa saída aqui, que está funcionando como um selo. E vai fazer o que? Vai manter a saída Q0 alimentada, acionada, vai manter ela em a sua linha nível lógico alto. Então, quando você acionar a primeira vez, vai rolar o que? Um intertravamento aqui, que ela vai manter acionada. Ok? Temporização não. Lembra-se, gente, que contador e temporização são blocos específicos, não utiliza saídas padrões igual dessa imagem aqui. Beleza? Próxima questão, questão 47, também foi anulada essa questão, tá? Fala sobre as classes de consumo definidas na resolução normativa da ANEEL, resolução 414 de 2010. Ela pede a falsa, tá? A gente vai pular aí porque também, de novo, a banca se embananou aqui, né? Principalmente nas notas e exceções. Então, vamos pular ela aqui. Questão 48. São medidas de proteção coletiva recomendadas pela NR10, pela norma regulamentadora de número 10. Letra A. Aterramento das instalações elétricas. É sim medida de proteção coletiva recomendada pela NR10. Desenergização elétrica é a principal, é a primordial aí, trabalhar com circuitos desenergizados. Letra C. Tensão de segurança caso a desenergização não seja possível. Corretíssimo também, né?
Por último, vestimentas de trabalho que contemplem condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas. Veja só que as vestimentas, a norma fala que as vestimentas de trabalho contemplem isso aqui mesmo, são características das vestimentas, condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas, sim. No entanto, gente, isso daqui, ó, da alternativa D de dado, é um EPI, é um equipamento de proteção individual. Vestimenta de trabalho é um equipamento de proteção individual. Neste caso aqui, tá? Da área elétrica. E a pergunta, né, o enunciado da questão pergunta quais são as medidas de proteção coletiva. Então, apesar disso aqui estar correto na sua frase, né, ela não é uma medida de proteção coletiva. É um equipamento. A vestimenta de trabalho aqui funciona como um equipamento de proteção individual. Então, questão 48, alternativa D é a alternativa correta. Beleza? Próxima questão aí, questão 49, né? Mais uma da 5419 aí. Já passamos por uma, perguntando sobre os métodos de proteção, mais uma outra aí, né? Segundo a norma brasileira BNT-NBR 5419, as características e classes de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas são determinadas pelas características da estrutura a ser protegida e pelo nível de proteção considerado para descargas atmosféricas. Então vamos lá. São fatores que dependem da classe de SPDA, exceto, ao exceto aqui, tá? Então, a distância de segurança contra centelhamento perigoso. Depende da classe do SPDA? Sim, depende. Ok? Está lá na norma. Distâncias típicas entre os condutores de descida? Sim, depende. Cada classe tem uma distância máxima lá, definida pela norma 5419. Tem lá uma tabelinha lá. Equipotencialização para descargas atmosféricas. Gente, não. A equipotencialização, ela independe da classe do SPDA, ela tem que ser realizada em todos. Então, diz que não depende da classe do SPDA, não. Tá? A equipotencialização, ela é independente, ela tem que haver em todos. Raio da esfera rolante, sim, o raio da esfera rolante é algo que depende, sim, da classe do SPDA. Dependendo da classe, maior ou menor será o raio da esfera rolante, tá bom? Então, aqui, a alternativa correta, letra C, tá? A equipotencialização independe do tipo da classe, né, do SPDA, da classe da sua estrutura. Beleza? Então, questão 49, letra C. Questão 50, né? Questão 50. No circuito a seguir, encontre a resistência equivalente de Thevenin entre os pontos A e B, né, do ponto de vista da sua carga aérea. E aí ele pergunta, a resistência equivalente de Thevenin é de 1 ohm, 2 ohms, 3 ohms ou 4 ohms, né? Então vamos lá fazer a nossa questãozinha aqui. Então vamos lá, gente. Questão Thevenin, questão de Thevenin, né? Deixa eu mudar a cor da tinta aqui, de colocar um Thevenin. Ele quer a resistência de Thevenin vista dos pontos A e B, né? Então a gente vai estar vendo nesses dois pontos aqui. Então nós sabemos que temos aqui uma fonte de tensão e temos aqui uma fonte de corrente. Ele quer apenas a resistência equivalente Thevenin, tá? Então, ó, para a gente calcular a resistência equivalente Thevenin, a fonte de tensão nós vamos substituir por um curto-circuito, tá? Então, a fonte de tensão aqui, ó, deixa eu mudar a cor da caneta aqui novamente. Esta fonte de tensão aqui nós vamos substituir por um curto-circuito, tá bom? E sabemos também que a fonte de corrente a gente vai abrir. Então, a gente vai abrir esse circuito aqui, ó. Não vai ter nada passando para esse lado de cá. Então, ó, não tem corrente passando nesses dois pontos aqui. Então, gente, olha só. Qual vai ser a resistência vista, né, por esse ponto A e B aqui? Né, gente? A resistência que é vista entre o ponto A e B vai ser a resistência de 4 ohms, né,
em paralelo com o que? Veja só, tem um ponto aqui, outro pontinho aqui. Em paralelo com um resistor de 2 ohms, em série, né, a fonte de tensão aqui tem um curto-circuito, então em série com um outro resistor de 2 ohms. Lembrando que nessa fonte de corrente aí não passa nada. Então a resistência vista aqui do meu ponto AB, né, visto por esta carga L aí, vai ser o resistor de 4 ohms, né, e vai estar em paralelo com dois resistores, né, de 2 ohms em série, certo? Resistor de 2 ohms em série com resistor de 2 ohms dá um resistor de 4 ohms. 4 ohms em paralelo com 4 ohms dá uma resistência total de 2 ohms. Então, alternativa correta aí, letra B de bola. 2 ohms é a resistência equivalente de Thevenin vista entre os pontos A e B do seu circuito, que é o ponto de vista da carga L, certo? Então aqui, né, nessa questão 50, alternativa correta, letra B, 2 ohms. Questão 51, questãozinha clássica de cair em prova de concurso público também, gente. Realizar cálculo de fator de potência, tá? Então, ó, uma indústria consome no horário de pico 100 kW e fator de potência igual a 0,85 atrasado. Calcule a potência de um banco de capacitores, potência em kVAR, tá? Kilovolt-ampere reativo. Tal qual o fator de potência dessa indústria supra para 0,92 atrasado neste mesmo horário. E aqui ele te dá uma tabelinha aqui com as informações, tá? Os dois ângulos, cosseno desses ângulos, seno desses ângulos, tangente aí destes ângulos. Pergunta o resultado correto, quantos kVAR é para deixar este fator de potência dessa instalação 0,92 atrasado. Então vamos lá, gente, vamos ver aí como resolver esse circuito. Vamos lá, vamos montar o triângulo de potência aí do seu sistema, tá? Vou fazer aqui de vermelho, tá bom? Vamos fazer aqui o triângulo de potência. Tá, aqui a gente tem P, aqui a gente tem o Q e aqui a gente tem o S. Então a gente tem que o P vale 100, 100K, né? E sabemos que o fator de potência antigo, né, normal dele aqui, antes da gente fazer a correção, é de 0,85. Se o fator de potência é 0,85, eu tenho que esse 0,85 é o cosseno desse ângulo, tá, gente? É o cosseno desse ângulo θ aqui, ó, tá? Então, o que é o cosseno desse ângulo? O cosseno desse ângulo é o cateto adjacente, é o P sobre a hipotenusa, que é o S, que é a nossa potência aparente. Então, olha só, se eu tenho que o cosseno desse ângulo é 0,85, eu ainda não sei qual que é o ângulo, mas ele te deu a tabelinha aqui, ó. Veja que na tabelinha ele mostra aqui, ó, o cosseno igual a 0,85. Então, eu tenho que o meu ângulo antigo é o quê? 32 graus. Então, 32 graus é o meu ângulo antigo aqui. Veja só. E aí, ele fala que ele quer um novo fator de potência de 0,92. Vou até mudar a cor da caneta aqui, ó. Vou colocar a tinta verde agora, tá? Para ficar mais claro. Então, ele quer 0,92. Então, 0,92, o seu fator de potência novo, o P não muda, tá? Então, o nosso P continua com 100. Então, esse ângulo novo aqui, ó, é o ângulo cujo o fator de potência dele é o ângulo cujo cosseno desse ângulo seja 0,92. Se o cosseno desse ângulo está aqui a 0,92, o nosso novo ângulo vai ser um ângulo de 23 graus. Né? É um ângulo de 23 graus. Eu vou ter um Q novo aqui e um S novo. Então, eu consigo fazer o quê? Consigo calcular tanto o meu Q anterior quanto o meu Q novo. O meu Q antigo aqui, gente, o meu QA, deixa eu colocar aqui um A.
o meu Q antigo aqui, ó, vai ser o quê? Eu tenho que a tangente deste ângulo, qual que é a tangente deste ângulo? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então eu tenho que o Q anterior sobre 100 vai ser a tangente do ângulo. Quanto que é o ângulo antigo aqui? É 32. A tangente dele está aqui, que é 0,6. Então 0,6 vezes 100, que é meu P, eu vou ter 60K. Só que olha só, gente, 60K é o meu Q anterior, é o meu reativo anterior. Fiquem espertos, olha a letra D aqui, ó, chamando você para marcar os 60. Não, gente, isso é o Q anterior. Agora vamos calcular o Q novo. Né? Depois da sua correção, quando ele ficar com essas condições aqui, ó, de fator de 0,92 e o ângulo de 23 graus. Eu vou ter que, esse que é novo, né? Agora eu tenho um ângulo de 23, então eu vou usar a tangente de 23. A tangente de 23 que é 0,4, né? O P não muda, então 100 vezes 0,4, que é a tangente de 23 graus, vai dar 40K aqui. Gente, não emociona. Não corre e marca o 40 aqui não. Por quê? O 40 é a sua potência reativa final após a correção. Veja só, se eu tinha o reativo total de 60K e agora ele está em 20K, ele pergunta aqui, ó, qual foi o banco de capacitor que você acrescentou para que ele chegue em 40K? Se ele tinha 60, você acrescentou, ele foi para 20, ele foi para 40, desculpa, né, já dando a resposta aqui, eu tenho que o quê? A potência do meu banco de capacitores é de 20 kVAR. Veja que ele te dá aqui, gente, todos os três valores que você encontra, justamente para te pegar. Ele coloca aqui o 20 kVAR, o 40 kVAR e o 60 kVAR. Veja só, 60 é o reativo anterior, antes da correção. O 40 é o reativo após a correção. Ele pergunta qual foi o banco de capacitores que você acrescentou para reduzir de um para outro, ok? Deixa eu mudar a cor novamente aqui, ó. Lembre-se lá do seu triângulo de potência. Você tem lá, o triângulo ficou horroroso aqui, né? Mas você tinha lá um fator de potência anterior. Quando você acrescenta o banco de capacitor, né? Ele vem para outro ponto. Ele estava aqui, você acrescentou capacitores, ele veio para cá. A resposta certa é isso aqui, ó, é a diferença entre o anterior e o novo, ok? O anterior, 60 kVAR, o novo, 40 kVAR. Então, quanto de potência de banco de capacitor que você inseriu aí? 20 kVAR, ok? Em 20 kVA reativo aí. Alternativa correta, letra A. Beleza, pessoal? Ok? Questão 51, gente. Fiquem espertos e fiquem mestres. A questão de fator de potência sempre tem uma questãozinha de fator de potência para vocês resolverem, tá bom? Então, questão 51, letra A, 20 kVAR. Ok? Questão 52 aí, gente, também anulada, tá bom? Mais uma vez que a banca se enrola aí com questão normativa, falando sobre modalidades tarifárias, grupo A, grupo B, módulo 7 lá dos procedimentos. Então, a banca se complicou aí, questão foi anulada, beleza? Não vou ficar discutindo aqui sobre questão anulada, que é perda de tempo pra gente. Então, vamos lá. Pular para a questão 53. Questão 53, questãozinha de circuitos elétricos, também vira e mexe aparece aí nos concursos, ok? No circuito a seguir, calcule a queda de tensão no resistor de 3 ohms. Esse resistor aqui, ó. Calcule a queda de tensão no resistor de 3 ohms. E ele pede a resposta correta, beleza? Então vamos lá, vamos fazer nosso cálculo aqui. Então, primeiramente, né, vamos arbitrar aqui aleatoriamente as correntes do nosso sistema. Então, eu vou achar que tem uma corrente neste sentido, uma outra corrente neste sentido e, por fim, uma corrente neste sentido. Vou chamar aqui de 1, vou chamar essa daqui de 2 e essa aqui
de I3. Então, utilizando a lei de Kirchhoff das correntes, né, neste nó aqui, ó, eu vou ter que I1 mais I2, as correntes que chegam no nó, é igual a I3. E eu vou utilizar aqui o método nodal, tá? Para ficar mais fácil, tá? Então, vou utilizar esse nó aqui como referência e vou chamar a atenção nesse nó aqui de VA, ok? Para a gente calcular primeiro esse VA aqui. Então, vamos lá. Para calcular o IA, eu vou ter que a corrente 1 vai ser o quê? A diferença de potencial nesse meu resistor de 4 ohms dividido pela minha resistência, né? Lembrando que a corrente é igual a tensão, a diferença de potencial, pela resistência, beleza? Então, a corrente 1 aí, eu vou ter diferença de potencial nesse meu resistor de 4 ohms aqui, ó, é o que? 15 menos VA dividido por 4. Esse é meu I1. Meu I2, mesma coisa, a diferença de potencial que eu tenho aqui, esse meu resistor de 4 ohms, veja aqui que eles estão em série, tá? Então, para facilitar a sua visualização, você pode trocar eles de lugar, tá? Então, qual que vai ser a tensão aqui no meu resistor de 4 ohms? 5 menos VA. Tá? A diferença de potencial neles aqui pode ser 5 menos VA dividido por 4 ohms, que é o valor da resistência. Por fim, isso tudo vai ser igual ao I3. I3 é quem? A corrente está passando neste último ramo aqui. É igual ao que? A tensão neste ramo aqui é a tensão VA dividido pela resistência total, que é o resistor de 1 em série com o resistor de 3. Então, aí dividido por 1 mais 3. 1 mais 3 vai ser igual a 4. Então, está todo mundo aí no mesmo denominador. Eu posso simplesmente cortar esse denominador meu aqui, né? Então, eu vou ter que 15 menos VA mais 5 menos VA vai ser igual a VA. Juntando tudo aí, ó, 15 mais 5 vai dar 20. Menos VA com menos VA dá menos 2VA. Isso tudo é igual a VA. Passo, né? Vou isolar o meu VA aí no meu sistema, né? Vou ter que VA vai ser igual a 20 terços, ok? 20 terços. Gente, dica: não saia calculando e colocando casas decimais, assim, de acordo, rapidinho não. Repare, né, de imediato não. Não precisa de você fazer essa conta. Repare que ele está pedindo a queda de tensão no resistor de 3 ohms. Tá? A queda de tensão no resistor de 3 ohms, você chegou aqui no 20 terços. Se você ficar dividindo, fazer as contas, vai dar certo? Vai, só que você não vai chegar no valor às vezes exatinho, você vai se complicar e ter mais riscos de ter, né, erro em algum cálculo, por mais que os cálculos sejam simples. Tá? Veja só, a gente tem a tensão aplicada aqui, a tensão VA 20 terços, dividida entre, neste ramo I3 aqui, ó, vai dividir entre o resistor de 1 ohm e o resistor de 3 ohms. Então, vou ter aqui um divisor de tensão. Então, o divisor de tensão, o que que é? A minha tensão, a tensão aqui é 20 terços, isso multiplicado pela resistência que eu quero, que é 3, então, ó, 20 terços vezes 3, dividido pela resistência total desse meu ramo aqui, ó, que é 4, que é 1 mais 3. Então, aqui, ó, 3, corta com 3, sobrou 20, 20 dividido por 4, 5 volts, letra D. Se você fosse fazer essa conta aqui, ó, você ia encontrar 6.666, e na hora de fazer essas contas aqui, ó, 6.666, isso vezes 3 dividido por 4, mas você ia encontrar, às vezes, o quê? O 4.9 alguma coisa, ou 5.1, você não ia achar esse valor certinho. Mas o que eu falo é o seguinte, você viu lá que o resistor de 3 ohms achou um 20 terços? Fique esperto. Não sai fazendo conta, não, que às vezes você até perde tempo fazendo uma conta, que às vezes, por muitas vezes, ela é desnecessária, ok? Então, na questão 53 aqui, né, a queda de tensão no resistor de 3 ohms é exatamente 5 volts, alternativa D de dado, ok? Então, aqui a alternativa D. Questão de número 54, já estamos caminhando aí para o final, né, da prova. Veja que provinha trabalhosa, hein, gente? Questão 54 diz: um transformador monofásico tem os dados apresentados na tabela a seguir. Em um ensaio de curto-circuito, né, onde o lado de baixa foi curto-circuitado, os seguintes dados foram obtidos. Tá? A tensão do lado de alta, 200 volts, a corrente do lado de alta, 4 amperes, a potência do lado de alta, 128 watts.
Aí ele pede, calcule o módulo da impedância e a resistência do circuito equivalente do transformador do ponto de vista da alta, que é o ponto de vista onde ele aplicou e obteve esses dados aqui, tá? Veja só que ele marcou uma potência de 20 kVA, tá? Potência aparente. A tensão 120, 240. Essas são as características dos dados do transformador, frequência de 60 Hz. Então, qual vai ser a resposta correta aqui? Bora lá, gente. Veja só, os dados que a gente tem aqui, ó, são os dados do lado de alta tensão, que foi onde foi medido os nossos dados. Tensão 200 volts, corrente 4 amperes, potência 128 watts. Então a primeira coisa aqui, ó, se você tem a tensão e tem a corrente, você consegue calcular a impedância. Como vai ser calcular a impedância? A impedância é o módulo da tensão dividido pelo módulo da corrente. O módulo da tensão 200 volts, o módulo da corrente 4 amperes, 200 dividido por 4, 50 ohms. Então este é o módulo da impedância, simples assim. E aí ele pede a resistência do circuito equivalente do transformador lá do ponto de vista da alta. E como que a gente vê isso? Veja que ele deu aqui a potência em watts. E se ele deu a potência em watts, né, a potência em watts ela é dissipada sempre em elemento resistivo. Então a resistência nossa, né, vai ser dado por esses dados aí. A potência dada em watts aqui, a nossa resistência vezes a corrente ao quadrado. Ele não te forneceu a corrente? 4 amperes. Então você vai o quê? Isolar o seu R aí, ó. Isolar o seu R, você vai encontrar ele. Então R vai ser igual ao quê? A potência dividido pela corrente ao quadrado. A potência, 128 watts. A corrente, 4 ao quadrado, 16. 128 dividido por 16, nós vamos ter 8 ohms. Então, olha só, a nossa resposta correta aí, ó. Impedância, 50 ohms. Resistência equivalente de 8 ohms. Então, resposta correta, letra C de casa, ok? 58. Tá? 50 ohms o módulo da impedância, 8 ohms a resistência do circuito equivalente do ponto de vista da alta, que foi onde foi obtidos os dados aí do seu circuito. Beleza? Próxima questão aí. Questão 55. Os filtros passivos têm como objetivo filtrar correntes harmônicas injetadas no sistema elétrico por dispositivos não lineares em uma instalação. O diagrama de um filtro passivo de dupla sintonia é... Aí ele te dá 4 opções aqui, tá, gente? Ele quer um de dupla sintonia, tá bom? Então, olha só. Letra A, você consegue sintonizar ele 2 vezes? Sim, você consegue sintonizar ele tanto por esse equivalente série quanto por esse equivalente paralelo aqui, tá? Diferente da alternativa B, onde você só tem uma combinação para sintonizar. Diferente da alternativa C, onde você também só tem uma combinação para fazer a sintonia. Pensa que você tem que colocar eles em ressonância, né? Aqui você consegue colocar os dois em ressonância. Aqui você consegue colocar só um. Aqui também só um. E neste ponto aqui também só um. Só tem um elemento indutivo e essa combinação aqui de elemento capacitivo. Ok? Então, a alternativa correta aqui, letra A. Dupla sintonia. A chave dessa questão está aqui, ó, o diagrama de um filtro passivo de dupla sintonia. Sintonizar por 2 métodos diferentes. Então, alternativa letra A. Próxima questão, questão 56. Questão 56 diz: um transformador ideal de 5 kVA, 600 para 200 volts, é ligado como autotransformador e alimenta uma carga de 1,6 kW, ou seja, 1.600 watts. Aí, com fator de potência unitário, puramente resistivo, no enrolamento de baixa, como mostra a figura a seguir. As tensões aplicadas na alta e na baixa do transformador são as nominais, ok? Calcule a corrente no enrolamento de baixa. A questãozinha aqui ela vai dar um trabalhinho, tá? Então, bora lá para a gente resolver ela, ok? Então, olha só. Nós vamos ter a corrente aqui no enrolamento de alta, aqui a corrente no enrolamento de baixa, né? E aqui a corrente na nossa carga. Temos esse nó
Aí, beleza? Veja só, gente. O enrolamento de alta, ele é planejado para 600 volts. O enrolamento de baixa para 200 volts. Eles estão nas tensões nominais, né? Se eles estão nas tensões nominais, você consegue fazer o cálculo, né, dessas correntes. Primeiramente, qual é a corrente que vai estar aqui na nossa carga? Isso vai ser... Veja só que ele deu que o fator de potência é unitário, né? Olha só, o fator de potência unitário no enrolamento de baixa, tensões nominais. Então, se ele tem 200 volts aqui, nós conseguimos calcular. Corrente na carga vai ser o que? A potência, 1.600 watts, ou 1.6 kW, né? Dividido pela nossa tensão, 200 watts, vai dar uma corrente de 8 amperes. Então, 8 amperes é essa corrente que está passando aqui no nosso circuito. Se as tensões aplicadas são nominais, eu vou ter o quê? Que a tensão aplicada aqui no lado de alta foi de 800 volts. Ok? 800 volts. E aí, né, a gente vai que vamos ver, fazer a análise bem lentamente aqui. Ó. A gente tem 200 volts no enrolamento de baixa, que é o nominal. Então, a gente vai ter 600 volts, também nominal, no enrolamento de alta. Então, a tensão aqui, gente, a tensão aqui no enrolamento de alta vai ser de exatos o quê? 800 volts. 200 volts do nosso enrolamento de baixa, mais 600 volts do enrolamento de alta. Como os dois estão em série aqui, 800 volts vai ser a tensão no primário do meu autotransformador. E o autotransformador está aqui, gente, ele é ideal. Se ele é ideal, a potência de entrada é igual à potência de saída. E se a potência de entrada é igual à potência de saída, né, eu tenho que a potência de minha entrada aqui também é 1.600 watts. Se a potência é 1.600 watts, eu consigo achar minha corrente aqui, ó. Minha corrente do meu primário aqui, ó, é 2 amperes. Então, olha só, deixa eu mudar a cor da caneta aqui novamente. Eu tenho que aqui 8 amperes. Eu tenho que aqui 2 amperes. Beleza? Aí ele pergunta aqui, ó, calcule a corrente do enrolamento de baixa. Calcule a corrente do enrolamento de baixa, que é essa corrente aqui, ó. Gente, só aplicar a lei de Kirchhoff das correntes aqui neste meu nó, né? Eu tenho que 2 amperes que vem aqui do meu enrolamento de alta, mais a corrente do meu enrolamento de baixo, vai ser igual a 8 amperes, que é a corrente na carga. Então, 2 mais I, que a gente quer calcular, é igual a 8, então a corrente vai ser de 6 amperes, alternativa C de casa, ok? Alternativa C de casa aí, 6 amperes será a corrente no enrolamento de baixa. Aqui é, como diz, é mais circuitos elétricos, né, do que autotransformador. A gente tem, claro, lembrar das características de funcionamento do autotransformador, mas a resolução é basicamente em circuitos elétricos. Beleza? Questão 57 aí, ó. Motor de indução de rotor em gaiola, 8 polos, 60 Hz, aciona uma carga mecânica de 100 kW a uma velocidade de 855 RPM. Calcule o escorregamento de funcionamento deste motor. Tá? E aí pede a resposta desse escorregamento em porcentagem. Então vamos lá, mais uma vez, né? Como é que a gente vai fazer, gente? Cálculo da velocidade síncrona do nosso motor. Cálculo da velocidade síncrona, 120 vezes F sobre P, F 60 Hz, P 8, né, que são 8 polos aí. Então, a velocidade síncrona é de 900 RPM. Ele quer o escorregamento. O escorregamento é justamente essa diferença de velocidade. Aí, se ele está girando em 855 RPM, a gente vai ter o escorregamento de 45 RPM. Isso é quantos por cento do total? É calcular, né, gente? A velocidade do nosso rotor, 855 menos a velocidade síncrona, tudo isso dividido pela velocidade síncrona. Então, os 45, que é a diferença, né, do nosso escorregamento, sobre a velocidade síncrona de 900 RPM, nos dá um valor de 5%, alternativa correta, a letra D. Veja só, gente, ele pediu o escorregamento. O escorregamento é a diferença entre a velocidade síncrona e a velocidade do seu rotor.
Isso sempre em função da velocidade síncrona. Velocidade síncrona que é a base, tá? Do nosso sistema de velocidade aqui. Então, qual que é a diferença? 45 RPM. Então, é 45 em cima de 900, não em cima do 855, tá? E fique esperto, ele está falando que está acionando a carga mecânica de 100 kW. Sabe para que serve esse 100 kW aí? Para nada. Para te confundir e deixar você confuso durante a prova, tá? Achando que tem que usar dados. Não, gente. Muitas questões traz dados que você não necessita de utilizar. Bom, então resposta correta aqui, letra D, 5% de escorregamento. Beleza. Tá? Uma outra forma que você poderia encontrar para resolver essa questão seria o quê? Calcular a velocidade síncrona, né, os 900 RPM, e ir testando o escorregamento aqui até achar esta velocidade, 855. Mas aí traria mais trabalho aí na sua prova. Beleza? Então aqui, D, 5%. Questão 58. Um filtro LC ressonante em 2000 kHz tem um grau de seletividade igual a 100. Calcule a largura de banda total deste circuito, né? Isso aí é uma decoreba, tá, gente? É uma decorebazinha. Às vezes acontece, é muito chato, você tem muita fórmula, vamos falar assim. Além das questões normativas, é muita fórmula que você tem que decorar. Mas, infelizmente, é isso que a gente encontra aí nesses concursos, tá bom? Então vamos lá. Qual que é a largura de banda total deste circuito, né? A gente vai utilizar esta formulinha aqui, tá? BW, que é a nossa largura de banda, que é o que a gente vai calcular dividido pela frequência da ressonância dele aí, é igual a 1 sobre Q, tá? A frequência de ressonância, né, o FS, aí formou aí, ó, 2000 kHz, né? O Q é o fator que a gente chama de fator de qualidade, aí a relação L sobre C do circuito LC ressonante, e também conhecido como grau de seletividade, tá? Então esse Q aí, ó, é o que vale 100, tá? Tá aí, ó, grau de seletividade igual a 100, este 100 é este Q, tá? Então a gente vai isolar o BW aí para calcular a largura de banda, né? Largura BW, bandwidth, largura de banda total, aí vai ser o FS, né? Dividido pelo Q. O FS 2000 kHz dividido pelo Q, que é 100. 2000K dividido por 100 vai dar 20K. Letra D, alternativa correta. É uma questão simples. O chato desse tipo de questão é você decorar essas fórmulas, tá? Decorar esta formulinha aqui. Infelizmente, os concursos, né, da área elétrica tem isso daí. Questão de número 59, né? Alguns distúrbios na rede elétrica influenciam na qualidade de energia e resultam em falha ou má operação de equipamentos dos consumidores. São algumas definições de distúrbios importantes, exceto. Então vamos lá. A elevação de tensão é caracterizada pelo aumento do valor eficaz dessa grandeza. Beleza. Pode ocorrer quando há falhas no sistema de distribuição ou quando cargas elevadas são desligadas repentinamente. Corretíssimo. Tá bom? Tudo certo aí nessa alternativa A. Alternativa B. A flutuação de tensão é uma variação brusca e intermitente no valor eficaz dessa grandeza e pode ser notado visualmente pela variação da luminosidade. Correto também. Letra C. O afundamento de tensão é uma redução do valor eficaz dessa grandeza. Correto. E está normalmente associada a falhas no sistema, como curto-circuito na rede de distribuição. Corretíssimo também. Letra D. Uma indústria com elevada carga indutiva, por exemplo, com muitos motores, pode ter significativa queda do seu fator de potência e, assim, elevado nível de tensão no barramento da entrada dessa indústria. Não, gente, elevado nível de tensão não, tá? Vai ter uma queda de nível de tensão no barramento. Alta carga indutiva, muitos motores, traz o quê? Queda de tensão no seu sistema, tá? Se você melhorar o fator de potência, inclusive, você traz o quê? O alívio de carga. Se você traz o alívio de carga, né, você tem uma melhoria dos níveis de tensão entre o barramento. Tanto quando você acrescenta, né, o banco de capacitor nessa sua indústria, você tem melhores níveis de tensão, você melhora esse nível de tensão. Então, se ela está com elevada carga indutiva, ela não vai ter elevado nível de tensão, não. Elevado nível de tensão acontece quando você acrescenta os capacitores
para balancear aí o seu sistema e melhorar o fator de potência, tá? Então, letra D está equivocada aí, tá? Então, ele pergunta algumas definições de distúrbio importantes, exceto aí a gente tem a letra D aí que está de forma incorreta, beleza? Última questão aqui, ó, também uma questãozinha de circuitos, diz que no circuito a seguir o módulo da fonte de tensão CA5 equivale ao valor eficaz. Calcule a potência absorvida por esse resistor de 3 ohms aqui, tá bom? Qual que é a potência absorvida? Então ele dá aqui, ó, 15 watts, 12 watts, 8 watts ou 3 watts. Então bora lá resolver essa questãozinha aí, mais uma questão de circuitos, tá? Gente, método com duas fontes, assim, principalmente duas fontes de forma diferente, uma fonte de tensão e uma fonte de corrente, eu prefiro utilizar o teorema da superposição, tá bom? Então, o que diz o teorema da superposição? Né? Para a fonte de corrente, a gente vai usar uma fonte de cada vez, fazer os cálculos com uma fonte de cada vez, sendo que quando você vai utilizar uma fonte, né, as outras fontes você vai eliminar elas. De que forma? A fonte de tensão você substitui por um curto-circuito e a fonte de corrente você vai substituir por um circuito aberto. Então vamos fazer primeiro para a fonte de corrente, tá? Então fazendo as contas aqui para a fonte de corrente, eu vou substituir a minha fonte de tensão por um curto-circuito. Substituindo a minha fonte de tensão por um curto-circuito, eu vou ter que o quê? Eu vou ter que, em regime permanente, né, toda essa minha corrente aqui, da minha fonte de corrente, toda essa minha corrente aqui, gente, vai passar no meu resistor de 3 ohms. Vou ter apenas este circuito fechado aqui. O capacitor vai funcionar como circuito aberto. É uma fonte de corrente contínua, né? Então, a potência dissipada aqui no meu resistor de 3 ohms vai ser o quê? Cálculo simples. P é igual a RI ao quadrado. R vale 3 ohms, a corrente 2 amperes ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. Tá? Veja que tem um 12 aqui. Já vou marcar ele de forma alguma. Fiz só a primeira parte. Só calculei para a fonte de corrente. Agora eu vou calcular para a fonte de tensão. E veja só. Se tem mais uma fonte alimentando o meu sistema, de cara a gente já poderia marcar o 15 watts aqui como resposta correta. Por quê? Porque se são duas fontes e a gente vai somar o resultado delas, né, essa potência vai ser maior. Essa potência será maior do que os 12 watts que você calculou da fonte de corrente. Então, e a única alternativa aqui que mostra o valor maior do que 12 é a letra A, 15. Mas vamos fazer os cálculos, tá? Deixa eu apagar tudo aqui, ó. Para a fonte de corrente, para a fonte de tensão agora, o que vai acontecer? Eu vou abrir meu circuito aqui na fonte de corrente. Minha fonte de corrente vira um circuito aberto. Então não tem, né, não tem corrente passando neste circuito aqui. Então, para a minha fonte de tensão, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui uma impedância, né? Aqui é uma fonte AC, né? Então agora o meu capacitor entra na jogada, né? Ele entra no circuito, né? Lembrando, qual que é, né, a impedância, a reatância capacitiva aqui, né? A reatância capacitiva é menos J XC, onde XC é igual a 1 sobre ômega C. Ômega vale 2. C aqui vale 1/8. Então, 1 dividido por 2 vezes 1/8 vai dar 4. Tá? Então, a minha impedância vai ser 3 menos J4. Menos, né? Lembrando, menos, sinal de menos, porque é impedância capacitiva. Que, calculando o módulo disso daqui, a gente vai achar 5 com um ângulo qualquer. Eu vou deixar esse ângulo qualquer aqui, por quê? Porque a gente não precisa dele. Veja que no enunciado ele diz que o módulo da fonte, esse 5 aqui, ó, já equivale ao valor eficaz, que é o que a gente precisa. A gente tem que trabalhar aqui com o valor eficaz. O que é valor eficaz, gente? Valor eficaz é aquele valor que desenvolve o mesmo trabalho que se fosse uma tensão contínua. Então, qual que vai ser a corrente do meu sistema aí? A corrente vai ser o que? A tensão, que é 5, com ângulo de 0 prêmio, colocando ele na referência, dividido pela minha impedância também de 5, com um ângulo qualquer. Eu vou ter o módulo de 1 ampere. O módulo, né, do valor eficaz da corrente para a minha fonte
CC, para minha fonte de tensão, desculpa, fonte CA, minha fonte de tensão é 1 ampere. E como que eu vou calcular a potência agora? Mesma coisa, potência é igual a R vezes I ao quadrado. R vale 3, a minha corrente eficaz, o módulo da minha corrente eficaz é 1 ampere. 1 ao quadrado vale 1 vezes 3, 3 watts. Então, qual que é a potência total absorvida pelo meu resistor? A soma das duas, né? Pelo teorema da superposição. 12 pela fonte de corrente, mais 3 pela fonte de tensão. Resultado, 15 watts. Ok? 15 watts aí. Então, letra A, a nossa resposta é correta. Veja só, gente, mais de 1 hora aqui da gente resolvendo essa provinha, tá? Provinha chatinha, provinha difícil, bem trabalhosa aqui do nosso sistema, beleza? Pessoal, é assim, se você gostou, deixe seu like aí, compartilha, mande para os seus colegas, tá bom? Ajude, se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí para nos ajudar. Se tem alguma prova ou alguma questão aí de engenharia elétrica que você deseja tá com alguma dúvida, não está conseguindo resolver, quer que a gente resolva aqui, me mande para a gente, diz aí nos comentários. Se ficou com alguma dúvida em qualquer uma dessas questões que nós especificamos e resolvemos aqui, deixa aqui nos comentários que no mais rápido possível eu vou vir aqui ajudar vocês, beleza? Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!